Salve, salve galera, Márcio Feitosa, o repórter das celebridades, Maracanã, nesse palco maravilhoso. Meus amigos, eu não canso. A gente não cansa, né, Valdecir? Diogo, não cansa, não cansa. Eu vou falar um negócio pra vocês. Antes de falar de Flamengo e Vasco, mais um bom jogo. E que jogo, meus amigos? Maracanã é um lugar que... Vou falar pra vocês aqui, depois vocês vão falar isso nos comentários. Maracanã... Às vezes você chega no Maracanã cheio de problema. Problema em casa, problema de família, problema de mulher, problema de filho, problema de dívida. Quando você bate o pé na porta do portão 10, parece que você não tem dívida nenhuma, parece que você não tem problema nenhum. É diferente. Mas sem muitas delongas, meus amigos, Vasco, Flamengo, Flamengo, Vasco, um clássico daquele que é pra gente falar assim, a gente não sabe quem é que vai sair vencedor. Mas hoje saiu o Flamengo mais uma vez. O Flamengo tinha vencido na segunda-feira passada, a equipe do Vasco, 3-2, e hoje 3-1. Começar dando boa noite aí, Valdecir Saraiva. Eu tô cansado, tô até sentado aqui, meu. Antes de pedir a galera para se inscrever no canal do Repórter das Celebridades, vai lá, vai nas redes sociais do Repórter das Celebridades, entendeu? Dá essa força aí. Meu lado é o Shalom Valdecir, que cobriu o Flamengo classificado. Valdecir, boa noite. Boa noite, Márcio Feitosa, o repórter da celebridade. Boa noite, Marcelo Feitosa, o repórter da galera. Boa noite, Diogo e o pessoal aí que está nos assistindo. O Flamengo hoje fez uma grande apresentação aí no primeiro tempo, acabou abrindo o placar aí com o Pedro e logo em seguida o Vasco da Gama empatou com o Manuel Capaz, sendo que independente dos três zagueiros, a zaga do Flamengo estava muito ali espaçosa, onde o zagueiro acabou cabeceando ali atrás do Pedro, que não... Nada subiu ali no primeiro pau, o goleiro também ficou parado ali na pequena área, mas enfim, o Vasco também teve uma boa participação ali no meio campo com a volta do Rodrigo, mas isso aí o nosso amigo Diogo que vai falar sobre o Vasco. E o Flamengo aproveitou as oportunidades que teve de gol, teve alguns jogadores que teve mal aí durante o primeiro tempo, como o Davi Luiz, só que no segundo ele se recuperou até que jogou bem. No primeiro tempo tomou um cartão amarelo aí de bobeira aí, empurrando o jogador Gabriel Peck aí do Vasco da Gama, dando espaço para o jogador. Flamengo 3-1, 2 gols do Pedro, um golaço aí do Ayrton Lucas, lateral esquerdo da equipe do Flamengo. O treinador rubro-negro acabou fazendo aí algumas substituições, que a torcida até chiou, gritando aquele coro burro, 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 com as substituições feitas. Mas no final deu tudo certo, Flamengo 3, Vasco da Gama 1, e agora o Flamengo aguarda aí a final contra a equipe do Fluminense. Esse aí é o Shalom. Diogo Costa. Uma eliminação no meio de semana para a equipe do ABC. A torcida... até achei que o Maracanã ia ficar super lotado ali no setor do Vasco, e não estava. A gente viu que tinha muitos buracos ali. Tu acha que foi por causa dessa eliminação precoce do Vasco na Copa do Brasil... diante do ABC, isso aí deixou o torcedor mais assim, meio para baixo hoje contra o jogo contra o Flamengo? Foi um dos fatores. Outro fator é o clássico em si. Por quê? O Vasco e o Flamengo tem muita coisa que acontece fora do Maracanã. A gente fala que dentro do Maracanã é uma mágica, né, que acontece, esquece os problemas que a gente tem, né? A gente fala bater no portão 10, né? Mas às vezes o que acontece no entorno, no caminho do Maracanã, infelizmente tem aqueles caras que eu chamo de bandidos fantasiados de torcedor, que não são torcedores nem de Flamengo e nem de Vasco, que afasta muitas famílias. E às vezes a gente, aí você pega, o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil, nos pênaltis, aí um cara que tá animado ali para levar os filhos, fala, vou levar, aí vai ser eliminado, aí vai ter porradaria lá de fora. Então fica essa dúvida, acaba afastando muita gente, talvez que viria para esse jogo. Então, claro, a eliminação afastou muita gente, o aumento de ingresso, do valor do ingresso do Vasco, também afastou muito, teve protesto, isso ficou nítido para quem estava lá em São Januário, viu quanto fez faltas organizadas no jogo contra o ABC, talvez o Vasco teria até vencido, se as organizadas estivessem lá, mas a torcida organizada do Vasco, algumas cantam o jogo todo, mais de 90 no primeiro apito até o último apito, e a torcida do Vasco lá cantando sem parar, e fez falta por conta justamente do aumento, também afastou, também foram esses 3 fatores que afastaram a torcedor do Vasco, e a gente viu aquele buraco no setor sul. Mas o jogo em si hoje
Você achou um Vasco um pouco melhor do que o Vasco de quinta-feira? Parece que o Vasco até mereceu, hein? Chegou em algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo. Foi bem nítido, né? A pressão que o Vasco fez nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo. Eu até falava isso no meio da transmissão, falei assim, ó, o Vasco vai virar esse jogo. E não virou por pouco, né? Não virou por pouco, Márcio. Eu vou dizer uma coisa que eu já tenho notado desde que ele estreou com a camisa do Vasco. E aí é aquela coisa que talvez o Barbieri tenha que conversar com o Pedro Raul. O Pedro Raul, ele está sofrendo de uma coisa chamada ansiedade. Ele é bom jogador, ele faz os buracos acontecerem em qualquer defesa de qualquer time. Aconteceu aqui também, em alguns lances durante o jogo, eu falava nessa transmissão, pô, Pedro Raul puxou a marcação, o Peck entrou livre. Faltou talvez ansiedade. Teve um lance que ele tentou um drible, que ele dominou certo, já estava com o corpo preparado para fazer o chute, e na hora do chute ele quis driblar mais um. E nisso ele se embolou e acabou evitando talvez ali poder até ter saído o gol. Se vai para fora, se o Santos defender, é coisa do futebol, é para quem arrisca. E o Pedro Raul tá com medo de arriscar, porque ele tá ansioso, ele quer fazer gol bonito também, e isso a torcida já percebeu, tá pegando o pé dele, e principalmente por ter perdido um pênalti que poderia ter levado o Vasco à classificação na Copa do Brasil. Então o Pedro Raul vai precisar rever os seus conceitos, porque ele quer ser aquele Pedro Raul que a gente conhece, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E não tinha informação, ele não vai ser esse jogador, vai demorar um pouco até pegar a liga. Mas já tem alguns meses que ele já está treinando no Vasco, fez vários jogos. Mas o time do Flamengo, por exemplo, não foi montado de um dia para o outro. Levou-se meses, até mesmo anos. Porque quem se lembra, o Flamengo vivia tomando pancada, brigava para rebaixamento e depois foi se acertando, foi trazendo as peças. Primeiro montou o esqueleto, depois foi se trazendo as peças. E aí depois virou o Flamengo que é hoje. Então o Vasco está nesse processo. Tem bons jogadores. O Puma Rodrigues, para mim, é um jogadoraço. Não sei como é que ele é reserva do Varela na seleção uruguaia. O Lucas Piton, a torcida do Corinthians está arrependida, xingou do Alírio por ter vendido o Lucas Piton para o Vasco. O jogador está jogando bem, faz bons cruzamentos. E a base do Vasco todo torcedor do Vasco fala, né? A base é forte. E o Rodrigo, o que ele está fazendo? Não sei como é que ele foi reserva no jogo passado. O Rodrigo está sendo nítido. Para quem acompanha o Vasco, você acompanha muitos jogos do Vasco, sempre está nas nossas transmissões, dá para perceber que com o Rodrigo é uma coisa, sem o Rodrigo é outra. É um outro Vasco. Lembra aquele Vasco do ano passado, que sofreu para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Desculpa, Diogo. Quando você falou do Rodrigo, a gente estava falando, né, Valdecir, sobre o Rodrigo. O Rodrigo lembra muito o Leandro Ávila, um volante de muita marcação, marca bem, sabe sair jogando e assim, não é aquele cara presepeiro, não. A marcação do Vasco com o Rodrigo é tanto que a gente fala assim, pô, o Vasco, você falou de Bangu para cá, que o Vasco foi quando realmente o Rodrigo foi sacado, saiu do time. E aí com a pressão dos próprios jornalistas em coletiva, e a gente viu isso, que foi obrigado. Parece que não estava satisfeito. O que eu entendi foi que não estava satisfeito de ter tirado o Rodrigo. Ele estava assim, pô, eu boto ele ou eu boto o fulano. Não dá para entrar com ele. Mas e hoje ele entrou... Era no lugar do Marlon Gomes. Isso. Ele tirou... Se fosse o Barbieri, deixava o Marlon Gomes e tirava o Andrei. Mas o Andrei jogou bem. Precisa jogar porque ele precisa fazer os pontos para jogar a Premier League pelo Arsenal. Pelo Chelsea, no ano que vem. Ele precisa jogar, então se ele jogando os jogos na Série A, ele consegue aí, dependendo da relevância, esses pontos, e aí ele está apto para voltar para o Chelsea e aí estrear pelo Chelsea. Mas o Andrei, depois que voltou, não é mais aquele Andrei que a gente gostava de ver. Claro, ele está sem ritmo, ele vai ganhar ritmo, isso vai ser natural no Campeonato Brasileiro, mas agora, na minha opinião, o Andrei é reserva, o Rodrigo é titular e o Marlos também é titular, porque o que ele jogou no Sul-Americano, junto com o Andrei, os dois jogaram, arrebentaram. Para mim foram os melhores da seleção brasileira. No Sul-Americano Sub-20, que o Brasil foi campeão. Os dois jogaram uma barbaridade. E o Marlos ainda jogou, ainda se machucou, né? Voltou ainda no mesmo nível. Eu acho que poderia começar com o Marlon, Rodrigo e Jair no meio. Não Andrei, Jair e Rodrigo. Então eu acho que o Barbieri errou ali, mas quem sabe, né? É isso aí.
Agora, Valdeci, obrigado, Diogo. Fica aí com a gente. Agora, Valdeci, é o seguinte, mais uma final. Flamengo e Fluminense, lembrando que o Fluminense é o atual campeão do ano passado, ainda está com aquela... Pode ser bicampeão e, assim, sem demagogia, sem ironia, sem nada. Na minha opinião, na minha visão de jogo, que a gente está sempre fazendo aqui, tá, Diogo? Fluminense, para mim, é o time que joga o melhor futebol. Futebol mais bonito, futebol clássico. O Diniz fez com que esse time jogasse para frente. É um time que ele joga tão bem na zaga, sabe sair jogando meio de campo e ataque. Mas se tratando de clássico, você acha que o Flamengo dessa vez consegue quebrar esse poder que o Fluminense tem, Valdeci? E lembrando o seguinte, Fluminense, atual campeão, e foi campeão da Taça Guanabara, inclusive em cima do Flamengo. Cada jogo é uma história, clássico é sempre complicado, independente de, teoricamente, um ser inferior ao outro, o clássico ele é sempre equilibrado. Então, o histórico aí nos últimos confrontos, o Fluminense vem se saindo melhor que o Flamengo. Não, como você falou, concordo, a equipe que se portou melhor nesse campeonato aí da Taça Guanabara, o primeiro turno. O Fluminense foi o time mais organizado, o time mais equilibrado. O Flamengo teve aí alguns problemas, como o Vasco teve, o Botafogo, não precisa nem falar. Então, realmente, a equipe do Fluminense foi a mais organizada, teoricamente a favorita ao campeonato, mas como eu falei anteriormente, clássico é sempre uma história diferente, apesar de a equipe tricolor ter a vantagem de 2 resultados iguais. O primeiro jogo é o mando de campo do Flamengo, mas clássico cada jogo é uma história diferente, então na prática não tem favorito para esse jogo não. Então é isso, galera. Eu, Márcio Feitosa, gosto de levantar. Eu, Márcio Feitosa, repórter da celebridade. Mais um jogo. E que jogo? Clássico dos milhões. Oi. Só para se o Fluminense ganhar, vai quebrar um jejum de 40 anos de um bicampeonato, que aconteceu nos anos de 85 e 84. Que foi o 84, 85, na época do Washington Assis, que foi quando o Fluminense foi bicampeão. O Fluminense não conseguiu ganhar 2 títulos consecutivos. Muito bem lembrado pelo Diogo. Valeu, Diogo. Então é isso, galera. Meus amigos. Haja coração, como diz o nosso amigo Galvão Bueno. Mais uma final. Flamengo e Fluminense. O Flamengo que ainda não ficou só no cheirinho. Cheirinho da Supercopa, cheirinho da Recopa, nem cheirinho do Mundial, que ficou em 3º colocado, e agora vai disputar mais um título aí pela frente. Beleza? Tamo junto. Galera, quem puder segue o Repórter da Celebridade, tamo junto misturado, uma boa noite e uma ótima semana para todos.